E aí pessoal, tudo bem? Agora vamos resolver mais um exercício aqui na nossa playlist de exercícios resolvidos para o curso de termodinâmica. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí? Olha só, esse exercício é interessante. Ele fala que nós temos nitrogênio, ele é submetido a um processo internamente reversível de um estado inicial com uma pressão de 6 bar. Ele começa com essa pressão de 6 bar e uma temperatura de 247 Kelvin. Fala que o processo politrópico atende a esta relação politrópica e o volume inicial é de 0,1 metros cúbicos. O trabalho durante o processo é dado, esse aqui, 121,14 kJ. Assumindo o comportamento de gás ideal, se a gente vai assumir isso aí, não vamos nem precisar considerar nesse problema, eu vou pular essa parte, mas normalmente a gente gosta que vocês vão lá procurar na tabela de compressibilidade se isso aí é condizente. A gente pode até fazer esse passo rapidinho aqui. E desprezando os efeitos de energia cinética e potencial, é para determinar a transferência de calor e a variação da entropia, ou seja, vai ter primeira e vai ter segunda lei nesse processo, beleza? Vamos lá fazer esse processo aqui. Primeiramente, vamos considerar que a gente está trabalhando então com nitrogênio, N2, e ele está a 500 e... ele vai estar a temperatura, vou botar em Kelvin aqui, né? A temperatura em Kelvin é igual a 247 mais 273 Kelvin, então isso aqui vai ser igual a então, uns 250 mais 23, vai dar 520 Kelvin, tá? Essa aqui é a temperatura em Kelvin. A pressão dele inicial, então, é de que? 6 bar. A pressão dele é igual a 6 bar, o que é igual, também a gente sabe que é 600 kPa, o que também é igual a 0,6 megapascal, tá? Então a gente tem isso daí, ou 6 atm. Bom, como é que a gente começa a trabalhar com esse problema, né? O primeiro que a gente teria que fazer seria buscar aqui qual que é a relação deixa eu ver se eu acho que o livro... Ah, tá, achei. Não, acho que não tá aqui não. Esse aqui, ó. Tá, esse aqui é o livro de termodinâmica, tá? Onde a gente tem todas as nossas tabelas, tem todas as nossas informações lá. Eu vou buscar aqui nessa tabela, no livro que eu tô pegando emprestado do Moran e Shapiro. Eu vou pegar lá a primeira tabela, a tabela A1. Tabela A1, ela tá por aqui, mais pra cima. Ela tá aqui pra baixo, ó. Tabela A1. Para o nitrogênio, olha as informações que eu já tenho do nitrogênio aqui, ó. Nitrogênio N2, a massa molar dele é 28. Isso até curiosamente, tem uma aluna que me chamou a atenção disso durante a aula e falou assim: ah, professor, mas tem que ser 28, porque o nitrogênio na tabela de Mendeleev é 14, né? Então tem que ser, se é 2 nitrogênio, tem que ser 28. Eu nem me atinei a isso, mas é a realidade mesmo. A massa molar dele é 28 kg por quilomol. A temperatura crítica dele é 126 e a pressão crítica dele é 33 bar, ou seja, a gente tem 6 bar. Vou pegar essas informações aqui, ó, e vou colar aqui pra gente. A gente tem a temperatura crítica dele, é 126 Kelvin e a pressão crítica dele é igual a 33, mais ou menos 33,6 bar, tá? Então essa daqui é a informação que a gente tem, tá correto? Deixa eu ver aqui, 33,9, 126 e 33,9 bar. Bom, o que a gente faz com essa informação aqui que a gente tem agora? A gente vai lá calcular primeiramente. Se a gente não tiver nenhuma informação que é um gás ideal, a gente vai buscar se esse gás é um gás ideal de verdade. Vamos lá então buscar essa informação. A pressão, a gente sabe que a temperatura crítica dele então é a temperatura sobre a temperatura reduzida, perdão. A temperatura reduzida dele é igual a temperatura sobre a temperatura crítica e a pressão reduzida é igual a pressão sobre a pressão crítica. Isso aqui vai dar o que mais ou menos? Lá 520 dividido por 126. Se fosse 125, 2 vezes 125 é 250, 4 vezes 225 então é 500, isso aí dá mais ou menos 4,1, tá? 4,1 de temperatura reduzida. E a pressão crítica aqui de cabeça, isso aqui vai dar o que? Eu tô com 33,9 é praticamente aí 34, arredondar para 36, vai dar mais ou menos então 6 bar, mais ou menos aqui, ó, 6 bar sobre 33,9 bar, vai dar algo aí aproximado, aqui também tá aproximado, tá? Algo aproximado aí da faixa de, nossa, vai dar 24, 24 é 4, né? Então 4, 1/5 dá 30. Vou chutar então que dá mais ou menos 5,5, né? Multiplicar 6 vezes 5,5 dá 33, 34. Então é 1 sobre 5,5 e 1 sobre 5 é 0,2. 1 sobre 6 é 0,16, 0,18. Tá bom, aqui é 0,18. Tá bom? Tá bom, né? Aproximação boa aí pra gente fazer. Agora se eu volto lá na minha... Lá agora eu tenho que ir na figura A1. Olha aqui a figura A1.
Eu sei que eu estou então na minha pressão de 0,18, que está por aqui, mais ou menos, ou seja, está nessa faixa aqui, ó, nessa linha reta aqui. Subindo lá em cima eu tenho que achar então qual que é a minha temperatura reduzida igual a 4. Vou pegar essa aqui que está em 5, ó. Aqui está em 5 mais ou menos. Ó, a pressão a minha, ó, então vai ficar mais ou menos por onde está passando o meu mouse aqui, estão vendo? Aqui é mais ou menos 0,18, ó, 0, 0,05, 0,1, essa terceira linha aqui, 0,15, essa aqui, 0,20, 0,18 está por aqui, ó. Tá mais ou menos onde está o meu mouse. E aqui, assim, eu tenho uma linha de 5 e de 3, elas estão juntinhas. Aqui praticamente o Z dele, o fator de compressibilidade, é praticamente igual a 1. Ou seja, aqui eu confirmei, ó. O Z, pela figura 1, figura A1, eu confirmei que o meu Z é aproximadamente igual a 1. Pronto, gás ideal, não preciso me preocupar. Então eu posso usar as equações do gás ideal tranquilamente. Tem duas equações aí, ó. A primeira é essa aqui. Eu sei que o meu PV, eu posso botar nesse caso como é um sistema fechado, não faz muita diferença eu falar que é PV assim, ó, PV ou PV, sabe? Não faz tanta diferença, porque a massa é a mesma, é só dividir pela massa, mas faz diferença se eu estiver usando a equação correta. Então eu vou usar sempre aqui o PV igual a MRT, porque a gente vai ter que encontrar a massa de qualquer jeito nesse problema, né? O que é pedido para a gente primeiramente é a transferência de calor. A gente vai desprezar a energia cinética potencial, vamos calcular qual que é a transferência de calor. Vamos começar então a resolver esse problema. Tá? Primeiro aqui, ó, vou até botar aqui em verde agora. Primeiro, tem que encontrar agora Q é igual ao quê? O que é o quê? O que é essa troca de calor que a gente tem aí? Bom, como eu sempre falo para meus alunos, foi-se o tempo em que a gente pode usar a lei da calorimetria. A gente não pode mais chegar aqui e simplesmente falar Q é igual a MC delta T. Se fizer isso aqui, está muito errado. Você não sabe nada desse problema ainda para você calcular uma simplificação como essa. Então vamos resolver com o que a gente tem, aquilo que é geral. O que é geral para qualquer sistema que a gente estiver estudando? Vale para qualquer sistema a primeira lei da termodinâmica. Tudo no mundo atende a primeira lei da termodinâmica. O nosso exercício também tem que atender a primeira lei da termodinâmica. Então a gente começa com a variação da energia total, que é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Algumas informações a gente tem. A gente sabe que esse trabalho realizado aqui, ó, foi dado no problema. O que ele está falando lá? Que durante esse exercício desse processo, o trabalho durante o processo é 121,14 kJ. A gente sabe que isso aqui é igual a 121,14 kJ. A gente não sabe o que é essa variação aqui de Q, mas a gente tem informações sobre a nossa variação de energia total. A gente sabe que a variação de energia total é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna. E a gente já tem aqui de informação dada no nosso problema, essa variação de energia potencial não é importante, a variação de energia cinética também não é importante, ou seja, só o que me sobrou nesse problema é falar que o meu ΔU é igual a Q menos W, beleza? Então agora eu vou isolar, porque eu sei que eu quero encontrar o Q, ou seja, isolando Q, a gente obtém essa equação, que Q é igual a ΔU, a variação da energia interna, mais o trabalho realizado. O que isso daí agora a gente tem? Olha, a gente vai continuar simplificando essa equação. Essa transferência de calor ela é igual a essa variação de energia interna. A gente trabalha com energia interna, a gente tem dado tabelado de energia interna como propriedade extensiva? A gente não tem. A gente tem como propriedade intensiva. Então a gente tem que transformar. Mas essa transformação aqui, ó, a gente sabe que o nosso ΔU, o Uzão, é igual à massa do nosso sistema multiplicado pelo nosso delta de Uzinho, que aí é propriedade tabelada, a gente consegue buscar informação em tabela. Ou seja, a gente vai transformar isso aqui e falar que agora a gente está usando o M vezes o delta de Uzinho mais o trabalho. Beleza, então agora eu só preciso encontrar essa variação de energia interna. E eu sei algumas informações do meu sistema já. Eu sei que o meu sistema começa aqui, ó, ele começa com essa pressão de 6 bar, com essa temperatura também de 247 graus Celsius, e ele passa por este processo aqui. Bom, informações de processo nos ajudam a saltar de um estado 1 para o estado 2. A gente vai usar essa informação aqui agora. A gente precisa sair do estado inicial e ir para o estado final. Bom, do estado inicial a gente tem algumas coisas já definidas. Eu tenho lá que a minha pressão inicial é de 6 bar, eu tenho a temperatura dele, e eu sei que é um gás ideal também, tá? Então sempre é gás ideal, e eu sei essa informação aqui, ó, PV elevado a 1,20 é igual a constante. Vamos coletar essas informações, vamos botar elas aqui de uma forma que a gente consiga entender, tá? Eu vou simplificar para não ficar escrevendo 1,20 toda hora. Vou falar que o N é igual a 1,20, tá? É o nosso coeficiente aí do processo politrópico. Eu tenho essa relação aqui, ó, que o PV elevado a N é constante. Portanto, eu sei que PV, P1V1 elevado a N é igual a P2V2 elevado a N, tá? E eu sei essa informação aqui também,
que o meu processo é um gás ideal, então eu sei que P1, V1 é igual a massa vezes o R, que aqui é o R, a constante do gás, daquele gás que eu estou trabalhando. A minha câmera deu uma travada, deixa eu ver se consigo salvar ela aqui. Opa, não deu. Deixa eu ver se eu tirar aqui. Não deu não. Eu vou cancelar a minha câmera aqui, vocês podem continuar vendo aí, que eu vou fechar minha câmera. Tá, beleza. A gente tem que PV, P1, V1 é igual a M, R, a massa nunca muda, o R nunca muda, vezes o T1. Ou seja, eu sei isso daqui, então eu consigo encontrar as minhas informações com relação à massa. Por quê? Porque eu tenho, nesse caso, tudo que é dado inicial aqui. Eu tenho a pressão inicial, tenho o volume inicial, eu tenho a temperatura inicial. Então eu isolaria aqui, eu faria de alguma forma que eu vou isolar o meu M. Eu vou isolar M, e aí eu vou ficar como? Que a minha massa é igual a P1 V1 dividido por R T1. E todos os dados eu tenho, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, só para a gente ficar mais claro como é que a gente resolveria isso daí. A minha massa, ela seria igual a 6 bar. No caso, a gente tem que ter um pouco de cuidado com as unidades que a gente está fazendo aqui, porque a gente vai lidar com unidades de coisas muito diferentes. Aqui eu estou trabalhando, por exemplo, eu vou trabalhar com 6 bar. Bom, eu vou lembrar que eu coloquei aqui em cima, ó, 600 kPa, porque eu gosto dessa unidade de kPa, fica mais fácil de corrigir algumas coisas. Olha lá, tá vendo que eu escrevi essa parte, ó, 6 bar é igual a 600 kPa, ela fica mais fácil de corrigir algumas coisas, tá? Mas pode trabalhar com a unidade que você quiser, na verdade, não tem problema não. Ó, eu vou trabalhar aqui agora, só deixa que você faça as conversões certas. Ó, eu vou fazer aqui então, vai ser 600 kPa, e a gente se lembra que kPa é igual a quê? Kilojoule, kilonewton, né? Kilonewton por metro quadrado. Beleza, eu tenho essa informação aqui. O meu volume está dado em metros cúbicos, então eu sei que é igual a 0,1 metros cúbicos. Também tem a unidade dele aqui separada. Vou dividir isso tudo aqui pelo R. Esse R é quanto? Esse R é sempre 8,314 kilojoules por kilomol Kelvin. Essa aqui é a unidade do R universal dividido pela massa molar. A gente se lembra lá que minha aluna lembrou de cabeça que era 28,01 kg por kilomol. Beleza? Saiu aqui. Então eu tenho esse R e eu tenho o T, que é a temperatura. Essa temperatura, ó, como eu tenho o Kelvin aqui embaixo na minha unidade do R universal, eu vou simplesmente multiplicar ele aqui então pelo Kelvin também, ó, 520 Kelvin. Tá beleza? Saiu aí. Ou seja, se eu sair multiplicando isso tudo, deixa eu ver o quanto que dá aqui. Vou fazer a conta. Python 3, tá, vamos lá. 600 vezes 0,1 dividido por... Ixi, aqui tem que dividir de novo. 8.314 dividido por 28.01. E aqui eu vou multiplicar por 520, é isso? Eu não mostrei para vocês não, tá na outra tela, perdão. Aqui ó, tá vendo? 600 vezes 0,1, tudo isso aí dá 0,3887, ou seja, eu tenho 100 kg, Por que eu vou ter em quilogramas? Ó, as unidades queimando aqui, ó. Por que eu deixei esse quilo aqui? Porque eu sei também que esse joule que está aqui embaixo, joule é igual a quê? Joule é igual a newton vezes metro, certo? Então eu vou cortar esse newton com esse newton aqui de cima, esse quilomol eu corto com esse quilomol aqui de baixo, esse metro aqui, quer ver? Esse Kelvin corta com esse Kelvin, esse metro aqui de baixo ele vai cortar, ele vai passar para cima, né, como divisão, esse aqui vai virar 3, você vai cortar esse metro cúbico com esse metro cúbico, no final sobra aqui então 0,3887 quilogramas. Essa é a massa que eu tenho no meu sistema. Por que eu preciso saber da massa, professor? Olha, você precisa saber da massa porque a massa é o que te liga para o passo 2. Você sabe que no passo 2 você também tem isso aqui, ó. P2, V2 é igual a M, R, T2, certo? E você tem informações quanto ao seu estado no final ali, no final em 2. Você consegue trazer informações sobre isso. Por quê? Você tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente vai ter isso aqui, ó. Você vai ter com o seu estado 2, primeiro você atende isso aqui. Você atende com o seu P2, V2. Acho que a gente vai precisar de mais informação, viu? Quer ver? A gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Porque o nosso P2, a gente não tem a nossa pressão em 2, né? Acho que a gente não tem essa informação aqui, ó. A gente não sabe a nossa pressão em 2, a gente também não sabe o nosso volume em 2. Achei que ia ser mais fácil, porque a gente conseguiria isolar, achar o T2. A gente vai precisar fazer de alguma forma isso aqui, ó. O T2 vai ter que ser igual a P2, V2 dividido por
MR, certo? A gente tem que achar isso daqui. Mas a gente tem essa informação que nos é muito útil de dizer que o P2V2, a gente sabe, a gente tem que se lembrar disso aqui, ó. Você tem essa informação, você tem o P1V1 é igual a P1V1 elevado a 1,2 é igual a P2V2 elevado a 1,2. Deixa eu ver quais outras informações que a gente tem. Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, tá, achei. Aqui, ó, pessoal, ó, achei onde é que preenche esse buraco. O trabalho é importante, ele não entra aí de qualquer brincadeira não, tá vendo? Quando dá informação de trabalho, ela entra para ajudar a gente de alguma forma. Ó, como é que é o trabalho disso aí? O processo de expansão, a gente sabe como é que vai acontecer o trabalho. Como é que é a equação do trabalho lá para o processo politrópico? A integral, eu tenho que o trabalho é igual a essa integral de P dV, certo? Esse trabalho aqui. Então eu sei que como esse meu processo é politrópico, e o n dele, né, meu n ele é diferente de 1, porque ele é igual a 1,2, eu sei que esse resultado aqui, vocês podem olhar nas notas, tá? Você vai ter que integrar. Posso fazer esse integral aqui também, vai ter problema não. Tá? A gente sabe disso aqui, ó, que vai ser igual a uma constante, né? Vai ser um C, vou chamar essa constante C, é igual a C, é uma constante C, tá? Isso aqui é igual a C sobre V elevado a N, cortar esse V, ficou meio esquisito aqui, ficou muito alto o corte, sobre V elevado a N dV, tá? Essa integral aqui, e vai ser de 1 até 2, né? Eu sei que isso aqui vai dar o quê? Então vai ser igual a C multiplicado por V. Esse V está embaixo, né? Então ele é negativo. Na hora que eu faço isso aqui vai dar o quê? V elevado a N menos 1 dividido, e aqui embaixo vai essa divisão dele, né? Na verdade é 1 menos N, né? 1 menos N aqui em cima. Porque essa integral tem que lembrar que isso aqui, eu vou fazer um passo a passo para vocês entenderem o que está na minha cabeça. Igual isso aqui, ó, integral é a mesma coisa que fazer integral de 1 até 2 de C V elevado a menos N, certo? dV, beleza. Só que aí esse elevado a menos N, o que vai ficar? Quando eu faço o integral, ele soma, ele acrescenta, né, no índice aqui de cima, e esse que ele acrescentou vai dividindo embaixo. Então isso aqui vai virar o quê? Vai virar C, ó, C de V menos N mais 1, certo? E aqui embaixo vai ter menos N. Opa, nossa senhora, que garrancho que eu escrevi. Menos N mais 1. Isso aqui de 1 até 2. Esse C, eu sei que ele pode ser tanto isso aqui, ó. Essa aqui é o pulo do gato. Eu sei que o C ele é igual a P2V2 1 elevado a 2 e é igual a P1V1 elevado a 2. Então eu posso escrever aqui embaixo essa forma. Vou escrever assim. W é igual a C V2 menos N mais 1 menos C V1 menos N mais 1 dividido todo mundo por menos N mais 1. E isso aqui eu posso escrever dessa forma. Como C pode ser tanto P1V1 elevado a P1V1 elevado a N quanto P2V2 elevado a N, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Vai ser igual a P2V2 elevado a N V2 elevado a menos N mais 1 mais menos P1V1 elevado a N V1 menos N mais 1. Isso tudo aqui dividido por menos N mais 1. Aí eu vou simplificar essa formulação, vai virar que o meu trabalho é igual a... Eu posso cortar isso aqui, ó. Esse N corta com esse N corta com esse N, vai virar o que essa fórmula no final? Vocês já devem ter visto isso em aula, podem ir lá na minha aula de processos politrópicos que eu explico também. P2, V2 menos P1, V1 dividido por 1 menos N. Ou seja, eu tenho essa informação aí. E é daqui que vai sair essa informação do P2V2, porque eu não tenho essa informação de P2V2. O que eu tenho é só o P1V1, né? Então, eu tenho com a minha pressão 1, eu tenho agora, eu vou conseguir isolar isso aqui, ó. O meu P2V2, ele é igual ao trabalho multiplicado por 1 menos N, tá? Dividido por... Peraí, dividido não. Multiplicado por 1 menos N mais P1V1. É isso? Acho que vai dar isso aí. Deixa eu ver aqui. Vai dar trabalho, vai ser isso daí, mais P1V1. Deixa eu ver aqui como é que vai dar isso. Tá, só que agora eu tenho que ver o seguinte, né? Porque eu tenho que o meu... Eu
tenho que encontrar o meu P2V2. E eu tenho o meu P1V1, já foi encontrado aqui em cima. Eu já tenho as informações de P1V1. Essa aqui, ó, 600 vezes... isso aqui eu também tenho as informações. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Acho que pode ser isso aqui mesmo. Posso encontrar essa informação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou voltar lá, vou usar essa informação aqui de P2V2 e aí eu vou substituir ela aqui em cima. E aí eu vou isolar o meu T, vou usar essa formulação aqui para resolver. Ó, por que eu fui para cá? Porque não tinha, eu tive que sair daqui e ir para cá porque eu não tenho P2V2. É uma opção, tá? Então eu poderia fazer isso aí para encontrar meu P2V2, tá? Então, achado isso daí, eu posso fazer essa brincadeira aqui, ó. Vou agora substituir e vai virar que o meu T2 é igual a P2V2, que eu acabei de achar aqui em cima, que é simplesmente W, o trabalho que é dado, multiplicado por 1 menos N, mais P1, V1, dividido por MR. Ou seja, só jogar isso daí, eu vou conseguir encontrar o meu T2. Será que eu vou fazer isso aqui na raça? Deixa eu ver quanto que vai dar. Não tenho nem ideia. Vai dar alguma coisa... deixa eu ver aqui. Esse T2... tem que jogar as fórmulas na unidade correta ainda, né? O trabalho aqui está dado em que vai ser 121... 121.14. Deixa eu botar aqui. Tô pegando esses dados aqui no lado, também estou observando. 101.14. Aqui vai ser em kilojoules. 1 menos N é simplesmente 1 menos N, 1 menos 1,20, mais, aí a pressão em 1 também coloca em kPa, porque me facilita um pouco na hora de converter essas unidades. Aqui vai virar o que? 600, na verdade eu não preciso disso aqui, né? Olha só, tô dando mais uma bobeira. Vou fazer isso aqui para vocês, ó. Tem mais uma simplicidade que eu percebi agora. Porque olha só o que eu tenho aqui. Vou até tirar esse termo. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Este termo aqui não é igual a T1. Isso aqui é T1. Então eu posso simplificar isso aqui. Vai virar o que? W o trabalho, né, que é dado 1 menos N sobre MR mais T1. Opa, agora vai ficar mais fácil ainda. Então é só fazer isso aqui, ó. Vai ser igual a 121,14, isso aqui dado em kilojoules, multiplicado por 1 menos 1,20, dividido pela massa nossa que acabei de encontrar, que é 0,3887 kg, multiplicado pelo R, esse R aqui agora é o que? 8,314, dividido por 28,01. Eu sei que essa divisão aqui eu já fiz as contas, já dá kilojoules por quilograma Kelvin, tá? Beleza? Então eu já sei isso daí. Então vai sobrar tudo aqui, vai cortar todo mundo, né? Vai ficar isso aqui, isso aqui é óbvio, vai ter ainda a soma mais o T1, que é 520 em Kelvin, beleza? Então isso aqui, ó, só para eu lembrar que vai cortar tudo certinho, ó, esse quilograma corta com esse quilograma, o kilojoules corta com esse kilojoules, o Kelvin que está aqui embaixo passa multiplicando em cima. Isso aqui vai virar no final alguma unidade aí, deixa eu ver. Vai dar, deixa eu ver aqui em Python o que vai dar. No que eu fui colocar, que eu lembrei que ia ter essa simplificação aí, vai dar 121,14 multiplicado por menos 0,20 dividido por 0,3887 multiplicado, vou copiar isso aqui novamente, por isso aqui, ó, pelo nosso R do gás. Isso daí, deixa eu ver aqui, acho que eu escrevi alguma coisa errada, quer ver? Ah, claro, é porque faltou mais 520, porque estava dando unidade em Kelvin negativo. Agora aqui, ó, corrigi. Tá vendo? Eu fiz assim, eu esqueci de colocar o Kelvin somando, aqui no final tem um somando, aí deu o valor de Kelvin negativo, estaria obviamente errado, então não existe valor de Kelvin negativo. Então 310, que é a unidade em Kelvin correta, ou seja, sai dessa temperatura e termina na temperatura de 310 Kelvin, tá? 310 tá bom, aproximação bem boa ali, os últimos tempos são bem pequenininhos, ou seja, meu T2, temperatura em 2,
Ó, assim a temperatura em 2 é igual a 310 Kelvin, beleza? Agora que a gente já achou esses dois aí, a gente tem essas duas informações, eu já tenho o exercício meio que já encaminhado, né? Não preciso muito me preocupar aqui com o exercício também encaminhado. Eu já achei o estado 1, achei o estado 2, são definidos, eu sei todas as informações sobre eles. Agora eu preciso só ser o meu valor das minhas temperaturas, pressões ali em 1, ser o valor do meu PV2, que se eu precisar encontrar isso daí em 2, eu tenho essas informações. Agora eu tenho essas informações de temperatura, como é um gás ideal, eu posso vir aqui, ó, e buscar os valores. Deixa eu mostrar aqui para vocês na tabela A23, olha só. Na tabela A23, vamos ver se vocês estão vendo ali, vocês estão vendo a tabela 23, você vê aqui que no final você tem o nitrogênio. É a tabela de gases ideais para o nitrogênio com as unidades dadas em quilojoules por quilomol, tá? Todas as unidades aqui dadas de energia interna em quilojoules por quilomol, mas eu tenho a variação da energia interna, ou o U barra aqui. Eu tenho o meu U barra para 310 Kelvin, eu estou a 310 Kelvin, olha aqui no final onde que está o meu valor de U barra, 6,437, eu vou botar isso aqui lá pra gente, ó. Vou botar isso aqui, como é que eu vou fazer essa... Ah tá, achei. Ó, vou colocar aqui para gás ideal, como é que eu... Cadê a minha tabelinha aqui, cadê minha caneta? Ah, tá, achei. Ó, para... Opa, peguei a caneta errada, essa aqui. Para N2, gás ideal, o que a gente tem? A gente tem primeiramente que na temperatura igual a T2 igual a 310 Kelvin, o meu U barra ele é igual a quê? U barra ele é igual a 6,437. 6,437 kilojoules por quilomol Kelvin. E eu sei também que que na temperatura 1 igual a 520 Kelvin, o meu U barra é igual a... Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. U barra 520 tá aqui embaixo, ó. Tá no meio aqui, nessa mesma coluna. U barra é igual a 10,848. 8,848 kilojoules por quilomol Kelvin. Maravilha, né? Já achamos então essa informação que a gente precisa para resolver o nosso problema. Bom, o que a gente tem então que vai ser usado agora? A gente vai voltar lá naquela equação que era a nossa equação que a gente queria resolver, que é essa daqui, ó. A gente tinha essa daqui é a equação que a gente está querendo resolver. A gente vai voltar, vai buscar aqui. Agora vamos pegar essa equação e vamos colocar lá embaixo com os termos que a gente tem. Ó, vai ser isso aqui, ó. A gente vai substituir, então, sabemos que agora o nosso calor trocado é igual a nossa massa. A nossa massa aqui é 0,3887 em quilogramas. A gente sabe que a nossa variação de energia interna, ora, tem um detalhe, aqui a variação de energia interna dada, nesse ponto aqui, ó, ela está na base mássica. Como é que eu converto algo que está na base molar para a base mássica? Eu vou ter que achar essa variação da energia, ela é igual à minha variação da energia na base molar, dividido pela minha massa molar, no caso a massa molar do nitrogênio. Então vou fazer isso aqui agora, ó. Vai ser o quê? Começo no estado 1, né, que é 8,848 kilojoules por quilomol Kelvin. Posso até jogar essa unidade para lá, né? Jogar ela para cá, porque é só, as duas vão se repetir nesse caso. Menos 6,437 e divido tudo isso aqui pela massa molar, que a minha aluna lembrou que é 28,01 kg por quilomol. Beleza? Então isso daqui vai me dar a unidade que vai dar no final. Ó, eu vou cortar, aliás, esse Kelvin aqui está errado. Não é unidade, a unidade aqui não tem Kelvin, né, para a energia interna, ela não tem Kelvin não. Entropia tem Kelvin, mas energia interna não tem Kelvin não. Então, tendo isso daqui, eu consigo calcular o que for necessário para ele. Eu vou ter essa variação de energia total e de energia
interna, né, que é só o componente que eu tenho na minha energia total, dividido pela massa molar, eu tenho esse componente aí, que representa exatamente essa parcela, a primeira parcela aqui da minha equação, tá, que eu marquei em amarelo. Mais, eu vou colocar agora mais o termo que já está dado lá no começo, mais os 121, se eu não me engano está aqui anotado em algum lugar, 121,14 kJ. Tá? É só fazer essa conta, no geral aqui eu vou fazer aqui no cantinho também, ó. Vou puxar pra gente, vou puxar esse Python para cá para vocês verem ela sendo feita. É o que? 0.3887 multiplicado por... Pô, eu errei, hein? Aqui eu acho que eu peguei valor... Deixa eu ver aqui. Esse valor aqui, ó, acho que tá... Ah, cara, agora que eu tô percebendo, eu errei isso aqui, ó. Esse valor aqui, eu joguei 8,848, não, é 10,848, tá, gente? Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é 10,848. Isso daqui também é 10,848. E tem um detalhe que eu tô percebendo só agora também. Quer ver, ó? É 10 e aqui é 10. 10,848. Porque o meu estado, esse aqui é o estado 2, né? Esse aqui é o estado 2, é o final. Esse aqui é o estado inicial. Eu tenho que inverter esses dois valores. Então vou tirar esse daqui, jogar ele para cá. Esse aqui é que vem para frente, 6,437. Esse aqui é que vem para trás. Ou seja, eu termino nesse estado 2, que tem uma energia interna menor. Beleza? Eu termino nele aí. Esse resultado aqui então vai dar, percebendo que ia dar um valor negativo, né? Deveria estar... Essa primeira parcela dá um valor negativo. 6.437 menos 10.848. Deixa eu trazer de volta o Python aqui para vocês verem. Dividido. Deixa eu ver, dividido por o que está ali mesmo? Dividido por 28, dividido por 28.01. E isso daqui eu vou somar com o trabalho, que é 121.14, tá? Tá aí, ó, 121.07, dá isso mesmo? Deixa eu ver. Tem alguma coisa que tá errada, que o resultado que dava de calor era diferente desse. Eu devo ter anotado alguma coisa errada, hein? 6.437, 10.848, mas 121.14. Será que eu fiz alguma conta errada, cara? Talvez eu tenha feito alguma continha aí que falhou no meio do negócio. Deixa eu ver. 437, 10.848, 28.1. Talvez seja essa divisão aqui, ó. Talvez eu esteja errando ela. Uma divisão aqui, eu esteja errando ela na conta. Quanto que dá isso aqui? Não deveria estar tão pequeno, não. 6,48 dividido por 28. Não deveria dar um número tão... Bom, eu vou aceitar que é esse valor aqui mesmo. Vou colocar então 121,078, porque o valor que eu coloco lá é um pouco maior, né? 59,93 é o valor que eu coloquei aqui em cima, ó. 59,93 kJ. Esse deveria ser a troca de calor. Deixa eu ver. Bom, vou corrigir isso então. Vou só colocar aqui então, ó, que o valor final que a gente calculou, essa troca de calor, é igual a 121,078. Não ficou nada sobrando, quilojoules por quilograma multiplica... Não, tá certo, né? As unidades estão corretas. 0,08, então 121,08. Isso aqui deveria ser então o resultado final dessa troca de calor, 121,08 kJ, tá? Ou seja, eu tenho uma troca bem pequenininha ali, então uma quantidade bem pequenininha que sai nessa variação de energia interna, né? Na verdade, até que olhando aqui os valores fazem sentido, ó. Na verdade aqui ficou o quê? Menos 4, né, nessa parte aqui de cima, dividido por 28, dá mais ou menos um sétimo, né, um sétimo mais ou menos, multiplicado por isso aqui vai dar um valor pequeno mesmo, multiplicado por 0,3 dá um valor bem pequenininho. Não faz muito sentido ter dado aquele valor que eu calculei lá não, vou verificar ele depois, por que deu aquilo ali. Beleza, mas tá aí, tá a nossa troca de calor, deveria ter dado então isso daí, ó. Talvez eu tenha errado alguma conta lá na hora que eu fiz pela primeira vez, joguei a resposta. Beleza, vamos agora colocar isso aqui, ó. Essa parte
que está relativa a, que é a segunda coisa que é pedida, né? Qual que é a variação de entropia? Pede-se também a variação de entropia. Variação de entropia a gente vai precisar, a gente está no processo que é gás ideal. A gente já pode ver isso aí nas aulas lá de gás ideal. Você vai ver que essa variação de entropia, essa parte 2 aqui, ó, a parte B, essa parte B aqui vai ser o que? Ela é a variação de entropia, ela é igual a S2 menos S1, que é igual a integral, né, de 1 a 2 de Cp de T sobre T dt mais, menos no caso, menos o R do gás multiplicado pelo ln de P2 sobre P1. Tem um negócio aí que faltou, então agora eu vou colocar aqui pra gente. Isso aqui a gente sabe então que é igual a S2 menos S1, que é igual a essa integral resolvida dessa forma aqui, ó. É igual a S0 de T2 menos S0 de T1 menos o R, que esse R aqui vai dividir ele, o R universal pela massa molar do nitrogênio, multiplicado pelo ln de P2 sobre P1. A gente não tem essa relação de P2 sobre P1 ainda. A gente não chegou nela, não chegou nessa parte P2 sobre P1. A gente vai resolver ela agora. Então vamos lá. A gente tem isso aqui, ó, esse S2 e esse S1. A gente já sabe que a gente vai buscar isso aqui lá nas tabelas, né? Sabe que isso aqui é informação da tabela A23 na parte do nitrogênio. Vou até mostrar aqui pra gente, ó, tabela A23 na parte do nitrogênio. A gente tem essa informação aqui, ó. O S0 do T2, que é 207,792, ó, a temperatura 2 igual a 300, perdão, isso aqui é a temperatura 1, né? Temperatura 1 igual a 520 Kelvin. O S0 de T1 é igual a 207,792. 207,792. Isso aqui é dado em que? Quilojoules por quilomol Kelvin. Ou seja, na hora de fazer essa conta eu tenho que lembrar de multiplicar pela massa. Eu tenho aqui também que na temperatura T2, que é igual a 310 Kelvin, eu sei que o meu S0 de T2 ele é igual a, tá aqui em cima, 310, 192,639. 192,639 quilojoules por quilomol Kelvin, beleza? Isso daqui eu tenho que lembrar que na hora que eu for fazer essa conta, ó, eu vou fazer essa continha aqui, só dessa parcela, tá? Vou considerar só isso aqui, ó. O S2, o S0 de T2 menos o S0 de T1, se eu considerar que isso aqui está na minha base mássica, ó, isso aqui na base mássica, que é o que eu vou precisar, base mássica, isso aqui é igual a esse S0, que eu tenho esse aqui é o S0 barra, né, tá tudo lá nas unidades da massa molar, barra, isso aqui é o S0 barra de T2 menos o S0 barra, perdão, S0 ficou errado, S0 barra de T1, isso tudo aqui dividido pela massa molar, né, dividido pela massa molar do N2, que a gente sabe que é 28,01. Então beleza, isso aqui é o que a gente tem, ó, conversão que a gente tem da base, sendo que esse S2 e esse S1 aqui, ó, está na base molar, beleza? Tendo essas informações a gente consegue, isso aqui é a massa molar. Então a gente consegue sair desse problema aí com facilidade, tá? Então agora eu vou precisar saber, na verdade, o que é P2 sobre P1 e o que é o tal do P2 sobre P1. Isso aí é um probleminha bem dificinho, né? A gente ainda não tem ainda essa informação dentro das nossas soluções. A gente não chegou ainda em nenhum ponto que a gente acha a razão de pressões. A gente só chegou até agora a encontrar a relação P2-V2, a relação de gás ideal. Agora a gente vai ter que achar uma relação para P2 sobre P1. De onde é que sai isso aí? Ó? Se você tiver visto os meus vídeos, eu vou pegar aqui para vocês. Ó. Olha que eu estou mostrando aqui um dos vídeos que eu tenho lá, um dos vídeos de aula que eu tenho. Sai isso daqui, ó. Para gases ideais em processos politrópicos, a gente tem essa relação. Lá na videoaula eu nem deduzo essa parte, eu falo, fica para vocês fazer essa dedução. Quem deduziu já encontrou o que é a solução com mais facilidade. Como que eu vou achar esse P2 sobre P1? Vou fazer essa dedução aqui para vocês então. Ó. A gente sabe que P1, V1, eu vou botar dessa forma aqui, ó. P1, V1
elevado a n é igual a P2 V2 elevado a n, certo? Isso é do processo politrópico, então a gente pode simplificar isso aqui dizendo que P2 sobre P1 é igual a V1 sobre V2, isso tudo aqui elevado a n, beleza? Isso aqui ajuda a gente a resolver esse problema de achar P2 sobre P1? Não, porque eu não tenho nem V2, eu só tenho V1 na verdade, eu não tenho V2. Eu também não tenho P2 ainda, não resolvi P2, então não tem nenhuma relação aí que me ajuda ainda. A gente achou que até agora foi somente o calor trocado e as temperaturas finais. Eu não achei ainda a pressão em 2. Eu não tenho o meu estado 2 resolvido. Então o que eu preciso encontrar é aqui agora. Eu tenho P2 sobre P1. E agora eu vou saber o seguinte. Eu tenho também pela relação de gás ideal, pelos gases ideais, gás ideal, eu sei que PV é igual a mRT. Se eu sei disso aqui, eu posso dizer, eu posso isolar a temperatura, né? Vou isolar a temperatura aqui pra gente. E vou encontrar isso aqui, ó, que PV. Por que eu estou isolando a temperatura? Porque a temperatura me isola exatamente o PV que eu quero trabalhar com ela, dividido por mR. Eu estou querendo justamente isolar essa temperatura aí, porque eu vou achar o que está variando no meu lado direito da equação, que é igual a PV. Então eu estou isolando ela aí justamente para isso. Agora eu vou usar mais uma relação aqui para gente. Eu sei então que T2, se eu for fazer a relação da minha temperatura em 2 sobre a temperatura em 1, ambas conhecidas, tá? Eu tenho essa relação aqui, ó. Eu sei que P2, V2 sobre P1, V1, certo? É a mesma coisa. E isso daqui eu tenho essa relação, então, que é clara, né? Eu posso isolar isso aqui e dizer, ó, então é a mesma coisa que eu falar que eu estou fazendo P2 sobre P1 multiplicado por V2 sobre V1, tá? Essa que é a dedução daquela aula lá que ficou faltando para vocês. E agora eu sei que P2 sobre V2, eu tenho algumas relações aqui tão claras, por causa disso aqui, ó. Tem algumas relações aqui. O que eu quero fazer agora? Eu tenho uma relação, eu quero ficar com relação só de P2, né? Tirar essa dependência aqui que eu tenho de volume e ficar só com relação que relaciona a temperatura, que é algo que eu tenho em função da razão de pressões. Só que eu tenho isso, então eu vou ter que substituir essa relação de V2 aqui dentro da relação de P2. Então o que eu vou ter que manipular um pouquinho? Eu sei que, ao mesmo tempo que eu sei que P2, deixa eu escrever aqui dessa forma, eu sei que P2 sobre P1 é igual, como eu disse ali em cima, V1 sobre V2, certo? Elevado a N. Então primeiramente eu vou querer deixá-la mais parecido com o que está escrito aqui, ó, nessa parte. Primeira coisa que eu vou fazer, vou virar isso aí de cabeça para baixo. Eu vou ficar assim, ó, vou virar aqui de cabeça para baixo e vai ficar igual a V2 sobre V1. E quando eu viro isso aqui de cabeça para baixo, o que eu tenho que fazer com esse N aqui? Vai virar um menos N, certo? Vai virar eu elevo isso aqui a menos 1, então estou fazendo assim, então vai virar um menos N desse lado, e agora eu vou passar esse daqui que está exponencial desse lado de cá, essa exponencial aqui eu vou jogar para o lado de cá, vou jogar para o lado da pressão, tá? Porque eu quero ficar com V2 sobre V1 para ficar igualzinho que está ali na minha equação aqui de cima, né? Essa parte aqui, ó, quero simplificar isso aí, ou seja, o meu V2 sobre V1 é igual a P2 sobre P1 elevado ao que? A menos 1 sobre N. Olha só que beleza. Agora eu já achei a minha relação, uma relaçãozinha que me relaciona V2 sobre V1 com P2 sobre P1. Então eu vou só substituir essa relação aqui dentro, ó. Substituo isso aqui lá dentro. Ou seja, agora eu vou ficar com essa formulação aqui. Vou escrever que a minha temperatura em 2 sobre a temperatura em 1, ela é igual a P2 sobre P1, tá? Aquele termo que já estava lá, multiplicado por V2 sobre V1, que é P2 sobre P1 elevado a menos 1 sobre N. Isso daqui é igual a quê? A P2 sobre P1. Esse é como se eu tivesse aqui, ó, um 1 e um menos 1 sobre N aqui. Quando eu faço a soma desses dois com essa fração, vai virar o quê? Se eu fizer aí em casa, você vai ver que dá N menos 1 sobre N. Então fica dessa forma, a minha relação fica assim, ó, meu T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 N menos 1 sobre N. E isso daqui, como eu sei também que eu tenho essa relação, ó, vocês podem fazer isso aí com calma depois e ver, como eu sei que P2 sobre P1 é igual a V1 sobre V2 elevado a N, o que eu preciso fazer para que isso aqui se torne V1 sobre V2, no caso? Eu só preciso inverter aqui um negócio, né? Só preciso fazer isso aqui, ó. Vai virar igual a V1 sobre V2 elevado a N menos 1. Por quê? Porque se eu pego esta parte aqui do meio e multiplico ela e elevo ela a N, ela vai ficar igual a essa parte aqui final. Ou seja, eu tenho essa relação. Isso aqui é a relação que está lá mostrada
na minha videoaula, tá? Você pode ir lá na minha videoaula lá, se você quiser ver, até a aula tá marcada aqui. Aqui, ó, olha a aulinha marcada, aula número... Essa é a aula número... nem tem o nome dela aqui, hein? Deixa eu ver, a aula número 24. Vai lá na aula 24, você vê que essas equações estão lá, tá beleza? E aí você tendo essa relação, fica mais fácil você resolver esse problema agora, porque agora a gente não vai mais precisar de tanta coisa mais. Agora está quase no finalzinho desse exercício, tá? A gente vai chegar nessa parte final e vai resolver assim, ó. Ó, eu tenho que achar o meu P2, certo? A minha pressão em 2. Vou botar aqui com essa caneta. Agora a minha pressão em 2. Eita, nós escolhi a caneta errada. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Vai ser amarelo. E você... beleza. A minha pressão em 2... Eita, peguei uma caneta aqui, que eu não queria. P2 sobre P1 elevado a N-1 sobre N é igual a T2 sobre T1. Ou seja, eu posso escrever que P2 sobre P1 é igual a T2 sobre T1 elevado a N dividido por N-1, certo? E isso aqui é igual ao quê? Eu tenho esse T2 T1, né? Eu posso escrever aqui o que é 310 dividido por 520 elevado a N sobre N-1. E eu sei que o meu N, sempre lembrando, o meu N é igual a 1,20. Tá? Ou seja, esta solução aqui, ó, se torna isso. Ó, o meu P2 é igual a P1 multiplicado por 310 sobre 520 elevado a N sobre N-1. A fórmula real vai ficar dessa forma aqui, ó, vai ser 6 bar, não precisa nem me preocupar com unidades nesse caso. P2 é igual a 6 bar, eu coloco aqui até em bar, ó. Aqui eu não preciso me preocupar com outra parte, as unidades da temperatura, porque elas vão ser uma dividida pela outra, vai virar adimensional. Então 310 dividido por 520, aqui é Kelvin, né? E aqui é Kelvin também. Ó, isso aqui elevado a 1,20 dividido por 1,20 menos 1. O resultado disso aí, vamos fazer aqui então, novamente. Vamos ver se o Python vai fazer agora. Vamos lá, é 6 multiplicado por 310 dividido por 520 elevado, acho que o elevado do Python é assim, 1.20 dividido por 0.20. Então isso aqui deu 0, aqui ó, fiz a fórmula aqui para você, 0,269 bar. Ou seja, a minha pressão em 2 é igual a 0,269 bar. Ou seja, é só substituir esses valores aqui agora, já que eu sei a minha pressão em 2. É só pegar essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente já deduziu, tá? Essa daqui, que a gente já chegou nela, para achar o meu S2 sobre S1. Vamos lá? Vou botar ela aqui embaixo, a gente vai chegar no finalzinho dessa questão. S2 menos S1 é isso aqui, eu vou resolver ela assim, ó. E a variação de entropia é igual a S2 menos S1 é igual a S0 barra de T2 menos S0 barra de T1, tirar esse 1 aqui mais para baixo, dividido pela massa molar do nitrogênio, menos o R do universal dos gases sobre a massa molar do nitrogênio novamente, multiplicado pelo Ln da minha pressão em 2, que é 0,269, vou até botar aqui primeiro, né, os primeiros dados aqui, ó, P2 sobre P1. Substituindo isso tudo dá o quê? S2 menos S1 é igual, vamos pegar os valores de S2, T2 aqui em cima, na temperatura 2, 192,639, vamos colocar aqui, ó, é igual a 192,639 menos, deixa eu ver, aqui a temperatura 1 é igual a 207,792 menos 207,792. Isso tudo aqui está em quilojoules por quilomol Kelvin. Isso tudo aqui dividido pela massa molar, que é 28,01 kg por quilomol. Fechou aqui também, menos 8,314 kJ por
kmol Kelvin, dividido pela massa molar, que é 28,01 kg por kmol. Isso aqui multiplicado pelo Ln, e aqui eu também não preciso me preocupar com unidades, porque vai ser a razão de pressões, é simplesmente 0,269 dividido por 6, beleza? Corta as unidades, né? Bar com bar embaixo vai ficar tudo igual. A minha variação de entropias menos S1 é igual, vamos lá, fazer as continhas aqui novamente. Ó, vamos colocar aqui tudo certinho. Ó. Primeiro eu tenho essa aqui, ó, 192.639 menos 207.792 dividido por 28,01 menos, aí agora entra o meu R do gás, que é 8,314 dividido por 28,01 multiplicado, eu tenho que botar o np.log, eu não esqueci de importar o NumPy aqui, vai dar ruim, vai dar 0,269 dividido por 6. Ele vai reclamar do NumPy, eu vou fazer o seguinte, import NumPy snp, e aí eu rodo de novo e deu isso aí, 0,385. Deixa eu colocar isso aqui pra gente, vai dar igual a 0,385 3805 que eu tô vendo aqui, ó, 3806 na verdade, 0,6 kJ por quilograma Kelvin. Tá, até o momento isso daí tá dado, na verdade está dado aqui realmente, até esqueci disso aqui, ó. Isso aqui na verdade é o S2 menos S1 como propriedade, mesmo, né, cara, isso aqui, ó, tá aqui, até o momento aqui, eu cheguei nesse resultado, eu tô considerando que isso aqui é uma propriedade intensiva, tá? Isso aqui é uma propriedade intensiva. Mas o resultado que eu dou é uma propriedade extensiva. O resultado eu falei que eu queria o resultado da variação de entropia mesmo, não da entropia específica. Eu só quero a determinação da entropia, quilojoules por Kelvin, não é quilojoules por quilograma Kelvin. Até isso pode ser visto aqui na minha troca de calor, né? Deixa eu ver se eu fiz isso também. Na minha troca de calor eu achei, está em quilogramas. Não, acho que aqui está certo, tá vendo que eu multipliquei a massa. Eu achei o quilojoules por quilograma, e eu multipliquei pela massa no final. Então aqui não estaria errado não, mas aqui estaria o que eu achei a propriedade intensiva. Então, se eu quero encontrar isso aqui na propriedade extensiva, o que eu tenho que fazer? Propriedade extensiva eu tenho que multiplicar, assim, a variação de S com propriedade extensiva é igual a minha massa multiplicada pela variação da propriedade intensiva, que é o S, que esse aqui eu acabei de calcular. Essa aqui foi a informação, ó, que eu acabei de calcular aqui, ó. Então é só multiplicar isso aqui pela massa. Agora eu voltei então, que é igual a 0,3887 multiplicado por 0,3806, para até botar as unidades certas aqui, ó, em quilogramas, multiplicado por, vou pegar aqui também, só copiar aqui, ó, multiplicado por isso aqui. Multiplicado por isso aqui. Então esse resultado final que eu vou ter vou pegar esse resultado aqui agora e vou multiplicar por 0,3887. Aí o resultado é esse aqui, ó. Agora eu vou escrever para vocês. Então a minha variação de entropia com propriedade extensiva ela é igual a 0,3887 quilogramas multiplicado por 0,3806 quilojoules por quilograma Kelvin. E o resultado final é igual, minha variação de entropia é igual a 0,14148, tá bom? Quilojoules por Kelvin, beleza? Isso aí fecha o nosso exercício. Viram que é um exercício bem extenso, né? E a gente chega aí, tem que achar várias formulazinhas e deduções para a gente chegar até nele. Talvez seja um exercício mais extenso que eu já gravei até agora, deu quase 1 hora de exercício aí, tá beleza? Espero que vocês gostem e se tiverem dúvidas me mandem aí. Até mais.